aí, Guitar Players, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Luthier, começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre luthieria, falo sobre instrumentos musicais. Você que é chegado nesse assunto aí das guitarras, violões e contrabaixo, já se inscreve aí no canal, rola bastante coisa bacana aqui pra você. E é o seguinte, toda terça e quinta-feira tem vídeo aqui na bancada, sendo que terça-feira eu respondo as perguntas aqui, ó, que vocês mandaram pra mim no Instagram, né? Eu tirei print aqui de todas as perguntas e vou respondendo semanalmente aqui com vocês. E na quinta-feira é sempre algum vídeo na bancada mostrando ali a realidade de uma oficina de luthieria, né, cara? Manutenções, customizações e afins. Inclusive, na quinta-feira passada saiu um vídeo bem diferente aqui no canal, que é o Melhores da Semana, né? Onde eu peguei ali e filmei os melhores instrumentos que passaram aqui no decorrer de uma semana. Então teve Gibson, Fender, Gretsch, teve contrabaixo, Epiphone, teve muita coisa legal ali naquele vídeo. E assim, um videozão mostrando ali meio que um vlog semanal da oficina, né? Então, quem assistiu, cara, muito obrigado. É um formato aí que eu tô testando, tá ligado? Não vou substituir nenhum outro quadro existente. Talvez esse quadro que vocês viram na quinta-feira, talvez ele entre como um quadro a mais ali na nossa grade de vídeos. Eu só queria que vocês me dissessem aí nos comentários se vocês gostaram ou não do vídeo que eu lancei na quinta-feira, tá? Quem assistiu, deixa aí o feedback se vocês curtiram, se eu devo trazer mais conteúdo naquele formato, né? Ou se você também não curtiu, comenta aí também, fala, pô, Matheus, nada a ver, não ficou tão legal, né? Enfim. E você que não viu o vídeo, entra aí um vídeo antes desse que você tá vendo, chama Melhores da Semana. Tem bastante coisa legal. Gostaria desse feedback de vocês aí para saber se eu dou continuidade nesse formato ou não, tá bom? Mas, cara, enfim, vamos parar aqui de delongas, né? E vamos para a primeira pergunta de hoje. Quem perguntou foi o Éder Oliveira, e ele disse o seguinte: boa tarde. Boa tarde, aliás, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que você está assistindo isso aí, né? E ele perguntou o seguinte: Tajima 520, é impossível de dar bend. É falta de regulagem pesada na primeira corda? Cara, veja bem. Sim, cara, muito provavelmente é falta de regulagem, tá? Porque é o seguinte, cara, essas Tajimas, por mais que sejam as mais baratas, né? Elas têm uma estrutura ok para aceitar uma boa regulagem, elas têm uma estrutura honesta para receber upgrades, ou seja, é uma guitarra que você paga barato? É, mas vale a pena você colocar captador legal nela, se não for do seu agrado, né, o captador original dela. Então, vale a pena sim colocar captador, vale a pena sim fazer uma regulagem, principalmente uma regulagem, né, cara? Como você disse, a guitarra você não está conseguindo nem dar bend, então provavelmente ela está muito desregulada, né? Não sei se você comprou nova ou usada, mas às vezes você compra um instrumento usado e o ex-dono já mexeu bastante, né, e não conseguiu deixar legal, porque por falta de experiência ou por falta de ferramenta, né? Então, dependendo, cara, eu já peguei casos aqui de guitarras que tava impossível de tocar e depois de uma regulagem completa a guitarra ficou com a tocabilidade perfeita, né? Então, assim, independente do valor ou da marca da sua guitarra, uma regulagem é um item extremamente importante, tá? Desde a mais cara até a mais barata. Até porque cada músico tem uma pegada, tem uma preferência de regulagem diferente, certo? Então, assim, o play que eu tiro na minha guitarra com corda baixa pode ser que não agrade você que gosta de uma corda um pouco mais alta, ou vice-versa, entendeu? Então, vale a pena sim fazer uma regulagem, né? Inclusive, cara, esses dias atrás eu atendi um cliente que ele trouxe aqui uma Epiphone para fazer uma regulagem. E aí no meio da conversa ele comentou que tinha uma outra guitarra na casa dele, que ele deixava meio que de stand-by, que era uma Tajima de entrada. Se eu não me engano, uma Woodstock, uma parada assim. E ele falou, ah, cara, só não trago para fazer uma regulagem porque acho que não compensa. É uma guitarra muito barata, né? Então vou ter que fazer um investimento ali do valor de uma regulagem nela. Pode ser que não seja viável, da guitarra ficar boa e tudo mais. Enfim, né, cara? Então ele tinha esse conceito de que porque a guitarra é barata, não vale a pena investir na regulagem. Eu expliquei para ele, não, cara, muito pelo contrário. Guitarra barata, você faz uma regulagem
ela melhora ali, cara, em 80, 90%. Questão de tocabilidade, né? Principalmente guitarra muito barata, cara. A regulagem que vem de fábrica de uma guitarra extremamente barata é uma regulagem inexistente, né? Às vezes você pega uma guitarra um pouquinho mais cara, ela já vem um pouquinho ali mais ajustada, né, para você fazer um play, enfim. Até por isso que você chega numa loja, às vezes, você testa uma guitarra de 10 mil reais, uma guitarra de 700 reais, você vai perceber uma diferença absurda. Às vezes, a guitarra mais cara já passou por algum ajuste, né? Eles nunca fazem uma regulagem completa, com retífica de traste, né? Isso aí, raramente você vai encontrar isso aí, uma guitarra vendendo em loja, já com a retífica de trastes feito, um ajuste fino feito. Mas um ajuste grosso, eles fazem, né, cara? Já em guitarras baratas demais, não existe essa margem de lucro para ter um ajuste nela, né? Então, é comum você pegar, tipo, às vezes, quanto mais a guitarra é barata, mais precária é a regulagem de fábrica dela. Tudo se trata de custo, mas vale a pena sim fazer uma boa regulagem na sua Tajima, beleza? A próxima pergunta aqui é do Igor Leal, e ele perguntou o seguinte: recomenda fazer algum curso de luthieria? Eu quero aprender a fazer as coisas do meu jeito e não sei por onde começar, pois eu não aguento mais pagar luthier para fazer serviço que nunca fica exatamente como eu quero. Tá, essa pergunta dele tem duas partes. Vamos para a primeira parte aqui, que é a seguinte: curso de luthieria, qual que eu recomendo? Cara, eu vou falar o curso que eu fiz. Eu fiz um curso na BH Luthieria, né? É uma escola presencial de luthieria que tem em São Paulo, na Vila Mariana, se eu não me engano é Vila Mariana, É uma escola que fica ali perto da estação Ana Rosa da Vila Mariana, fica perto da estação Chácara Klabin, da linha verde. Tipo, você desce na estação Chácara Klabin, você anda, 200 metros, tá ligado? 100, 200 metros e chega na escola. Então é bem acessível, assim, o lugar. Se você for da região de São Paulo e região, eu recomendaria fazer esse curso presencial, tá? Presencial é legal, que você põe a mão na massa, tem os instrumentos da escola, né, lá para te ensinar, mexer, ou seja, você não vai usar a tua guitarra de cobaia para aprender, né? Então, se você tiver acesso a um curso presencial, não necessariamente o da BH, mas algum curso presencial, se você tiver acesso, eu acho bem interessante, né? Porque ali realmente a mão na massa é como eu aprendi, né? Caso contrário, você não tem acesso ali a algum curso presencial, procura algum curso online. Eu sei que existem aí vários luthiers que vendem curso online, né? No momento, eu não vendo curso online, eu não tive, falar a verdade para vocês, tempo e nem paciência para administrar uma venda de curso online, saca, cara? A demanda aqui da oficina já me suga muita energia, então me desculpem, mas eu não tenho nenhum curso online de luthieria para aplicar, né? Até porque se eu fosse fazer um curso, eu preferiria fazer esse curso presencialmente do que online, enfim. Mas, cara, busca algum curso. Depois que você buscar esse curso, cara, começa a aplicar o que você aprendeu ali, ou seja, compra alguns instrumentos baratos, vai na OLX, entra lá, procura guitarra quebrada na OLX, compra guitarra quebrada barato, paga 100, 150 reais nas guitarras, fala pro cara, bichão, a guitarra tá quebrada, vou ter que pagar para arrumar, vou ter que gastar na guitarra e tal. Então, para aprendizado, cara, é muito interessante essa manha aí de você comprar instrumentos judiados para você dar uma geralzinha, aplicar o que você aprendeu no curso e de repente, se a guitarra ficar boa, ficar honesta, tocável, você pode vender essa guitarra ganhando algum lucro, tá? Eu fiz muito isso na minha vida, cara, de comprar guitarra velha, usada, dar um upgrade, melhorar e vender. E, cara, era bom que eu conseguia levantar um dinheirinho para custear a minha oficina, né, para patrocinar o meu sonho, que é ter essa oficina que eu tenho hoje. E, enfim, você adquire prática, né? Então isso aí é uma dica bem válida, pode ir, que é o seguinte. O outro ponto da pergunta dele é que ele falou que não aguenta mais pagar para luthier fazer serviço e nunca ficar do jeito que ele espera.
Bicho, esse ponto, eu não sei se por azar você só acertou luthier ruim, porque pode acontecer também que você só tenha acertado luthier que trabalha de má vontade, luthier que só quer, passar uma flanela no instrumento, entregar e problema seu, entendeu? Porque tem isso aí também, né? Tem luthier que faz regulagem, cara, que na boa, a gente que é luthier e manja, a gente zoa, fala, a regulagem de flanela, né? Porque o cara pega a sua guitarra, passa uma flanelinha bem passada ali, te entrega limpa do mesmo jeito que você deixou, né? Então tem esses serviços aí, por aí, né? Geralmente eles vendem como regulagem simples, né? O cara limpa a tua guitarra, aperta o tensor e te entrega, né? Enfim, então eu não sei se você pegou esse caso de só pegar luthier picareta e realmente não teve uma boa experiência, ou também pode acontecer de que você está com expectativas elevadas para instrumentos que não vão atender aquela expectativa, né? Cara, eu posso falar, eu trabalho com público, eu trabalho atendendo o público desde 2008, né? Eu trabalho com luthieria desde 2012 ou 2013, nessa faixa aí, 12 ou 13, eu comecei a realmente trabalhar em instrumentos musicais com luthieria, porém, eu atendo o público desde 2008, né? Então, faz aí um tempo já, né, que eu entendo alguma coisa sobre trabalhar com o público. E, cara, às vezes a expectativa do cliente é muito alta frente a que ele tem, né, frente ao que ele pode ter, né? Então, assim, a mesma coisa, às vezes, cara, o cara tem um Fusca e aí ele quer colocar um motor de Ferrari, colocar o banco de Ferrari e a roda da Ferrari, né? E, cara, na boa, vai continuar sendo um Fusca. Vai ser um Fusca muito legal, né? Imagina, um Fusca com motor V10 da Ferrari, vai ser muito legal. Porém, ainda assim vai ser um Fusca, né? Então, assim, sempre que chega cliente aqui, a gente troca uma ideia, né, cara? Eu faço aquele briefing, o cliente vem aqui trazer o instrumento, eu converso bastante, eu faço um briefing para entender o que o cliente está esperando daquele instrumento, né? Então, faço ali algumas perguntas estratégicas e ali eu já entendo o que o cliente espera daquela máquina, né? Se ele espera um baita resultado de uma guitarra custom shop, ou se ele sabe que a guitarra dele tem as limitações, né? Então, às vezes, cara, a guitarra é muito baratinha, estrutura muito simples, e as guitarras têm ali, sim, suas limitações. Todo instrumento tem, sim, as suas limitações, né? Então, eu sempre tento alinhar isso aí, a expectativa do cliente frente à realidade que eu sei que aquele instrumento vai entregar. Então, assim, pode ser, cara, que você tá com uma expectativa muito elevada pro seu instrumento, né? Ou você acha que só de trocar o captador você vai tocar mais guitarra, não sei. E, enfim, cara, expectativas... A gente lida com expectativa, né? O luthier, ele trabalha, além de trabalhar com instrumento musical, a gente trabalha com a expectativa do cliente. Então, assim, tem que ver se a sua expectativa está alinhada com a realidade que o seu instrumento pode oferecer, né? Porque você falou que já levou em vários luthiers, já pagou vários trampos e nunca ficou do jeito que você quer. Então, assim, tem que ver a estrutura do seu instrumento, se o seu instrumento está com uma estrutura bacana, né? Um grande exemplo, cara, esses dias chegou um violão aqui, o braço do violão estava torcido. Estava muito torcido? Não, não estava muito torcido. Porém, cara, é um violão que custa, ali novo na loja, R$900. Novo na loja, 0 km, 900 pau. Um braço torcido, para corrigir, tem que tirar a traste, nivelar a escala, instalar a traste de novo. Resumindo, vai uma mão de obra ali que passa de R$1.500, né? Então, assim, o instrumento estava com o braço torcido, eu olhei eu identifiquei na hora aqui na bancada, coloquei a régua e identifiquei esse braço torcido, expliquei para o cliente, falei, ó, cara, o braço do instrumento está levemente torcido, então esse violão, ele não vai aceitar uma regulagem de cordas muito baixa, né? Porque se eu baixar demais a corda desse violão, ele vai trastejar aqui nessa região, né? Expliquei para o cliente. E aí o cliente falou, não, pô, beleza, eu já imaginava que o braço do violão estava perfeito. Aí eu falei para ele, ó, você tem a opção de fazer uma regulagem
eu vou corrigir o máximo que eu puder, né? Ou seja, durante a retífica, vou tentar dar uma corrigida nisso aí, né? Falei para ele, não é certeza que vai ficar 100% bom, mas como o violão ainda tinha bastante traste, eu falei, eu posso tentar corrigir isso aí, tipo, melhorar isso ali, sei lá, em 50% do que tá, e tentar baixar um pouquinho as cordas, o violão vai ficar com uma regulagem ok, né? Falei para ele, o violão vai ficar com uma regulagem que você vai conseguir tocar, não vai te atrapalhar, mas não vai ser a regulagem de um violão que está com a estrutura perfeita. Expliquei isso aí pro cliente. O cliente falou, pô, cara, muito obrigado por ser transparente, por mostrar o real problema do meu violão aí, né? E o cara entendeu que o violão dele jamais teria a tocabilidade de um violão Takamine japonês com a estrutura perfeita, entendeu? Então assim, alinhei a expectativa, o cara veio buscar o instrumento, ele tocou e ele gostou, ele falou, pô, cara, ficou muito bom. Você falou que não ia ficar tão bom, mas ficou bom, né? Eu falei, sim, cara, legal, ficou bom, que bom que você gostou, né? Fiz o máximo que deu para fazer dentro da limitação que o instrumento entregou, mas realmente ficou bom, né? Então assim, eu alinhei a expectativa com o cliente, quando ele veio buscar, ele já estava esperando que não ia ficar 100%, mas por incrível que pareça, no gosto dele, ficou 100%. Tudo bem, o violão estava muito ruim e tal, né? Agora vamos supor que desde o início eu tivesse falado para ele, meu, vai ficar perfeito, vamos fazer a regulagem aqui, o violão vai ficar com a corda ali, cara, 1 milímetro de altura e vai ficar perfeito, vai ficar da hora. Cara, se eu tivesse falado isso eu teria decepcionado o cliente. E aí ele ia sair daqui falando que o meu serviço não foi bom, entendeu? Então, às vezes é importante alinhar a expectativa. Próxima pergunta aqui, Ricardo Picking, né? Ele perguntou o seguinte, a madeira da guitarra, tanto o corpo quanto o braço, afeta muito o timbre? Cara, eu vou responder rapidamente essa, porque eu já falei bastante sobre isso. Não afeta muito o timbre, porém sim, a madeira de corpo e braço afeta o timbre, né? Eu já testei isso, eu já montei, por exemplo, guitarras idênticas, mudando apenas a madeira do braço, né? Ou seja, o mesmo captador, mesma ponte, mesmo modelo, mesmo tudo, mudando apenas a madeira do braço, né? E a diferença era perceptível, não só ao meu ouvido, quanto no ouvido também de todo mundo que trabalhava comigo, né? Eu trabalhava numa fábrica, enfim, não gosto de ficar falando o nome porque não interessa, mas todo mundo que trabalhava lá falava, pô, realmente a madeira dá uma diferença bruta no timbre, principalmente se você pegasse um braço de maple com escala de maple e comparasse com um braço de mogno com escala de jacarandá, né? Então, sim, era perceptível a mudança de timbre. Muito diferente? Não era muito diferente. Não era muito, era um pouco diferente, né? Então, assim, falar que a madeira não influencia é heresia, tá ligado? Isso aí é coisa de quem vê vídeo na internet e lê um vlog, lê um blog lá, uma postagem no Reddit e sai disseminando que não faz diferença, que não sei o que. Cara, na minha vivência, na minha experiência, sim, faz diferença, mas não é muita, né? Muita diferença faz os captadores, né? Ou seja, se você pegar um captador PAF, né, com saída média, ele vai ter um timbre muito diferente de um captador, por exemplo, um Dimarzo Distortion, né, ou um Seymour Duncan JB, né? Então assim, sim, captadores muda muito o timbre, tá ligado? Agora a madeira não influencia tanto assim, né? A madeira influencia mais em questão de resistência, né? Então, qual madeira é mais resistente do que outra? A madeira influencia muito no visual do instrumento, né? Então, se você vai ter um instrumento com a pintura natural, somente um verniz, ou um sunburst, né? Ou um tingimento ali, então assim, a madeira vai afetar muito mais na função estética e estrutural do que do timbre. Isso é verdade. Mas dizer que a madeira não afeta, eu acho que é demais, né? E tem muita gente aí que eu sei que vai comentar, pô, madeira não afeta, madeira não interessa, mas vivências, irmão, vivências.
Agora eu tenho um recado importante para você que é luthier ou até mesmo você que é músico e gosta de fazer as manutenções dos seus instrumentos em casa. Cara, a Cosmon é uma loja especializada em ferramentas e suprimentos para luthieria, tá ligado? E são suprimentos de excelente qualidade. Eu mesmo tenho ferramenta da Cosmon aqui que eu uso há mais de 5 anos, né, cara? Então são ferramentas confiáveis, são ferramentas de alta precisão, né, cara? Eu gosto pra caramba, tenho muita coisa deles aqui. E a notícia boa é a seguinte, eu consegui 15% off para vocês no site da Cosmon, saca? Então você vai entrar lá no site da Cosmon com o cupom de desconto Mateus, né? Na hora que você for finalizar a sua compra lá, coloca tudo que você precisa no carrinho de compra. Na hora que você for finalizar, você coloca lá, tira a carta da manga, coloca lá Mateus, tá? Tá escrito na tela aí, coloca maiúsculo que vai garantir 15% de desconto para você. E se você pagar no Pix, ainda tem mais 8%, né, cara? Então se você tiver com o Pix cantando aí, meu irmão, imagina, velho, olha o tanto de desconto que você consegue. 15 mais 8 é igual a 23, é isso mesmo? Só pode ser, né, cara? Enfim, 23% de desconto você consegue, velho. A próxima pergunta aqui é do Tchelito, e ele perguntou o seguinte: o que tu acha sobre guitarra headless? Aquela coisa feia sem headstock. Olha só, ele mesmo falou que a guitarra headless é uma coisa feia sem headstock. E cara, eu vou te falar, eu também acho feia. Eu acho que a ausência de um headstock ali... pô, eu gosto muito de Stratocaster, eu gosto muito de Les Paul, eu gosto muito de Telecaster. Então dá a entender que eu gosto da parada clássica. Eu gosto do visual antigo e tal, né? Então eu também, o visual da guitarra headless não me agrada. Porém, a funcionalidade de uma guitarra headless é outra história. Por exemplo, a guitarra headless, ela é menor, né? Então ela é mais compacta, ela é mais leve. Então só o fato dela ser menor e mais leve, ela já é mais confortável, né? É uma guitarra que é melhor para usar, tipo, para levar para lá e para cá, sabe? Tipo, às vezes... Por exemplo, tem um conhecido meu que ele toca em uma banda de pagode, tá? Eu não posso falar nem o nome dele, nem o nome da banda, porque tem questões de religião, tá ligado? Tipo, ele trabalha nessa banda de pagode, mas a religião dele não permite que ele toque nessa banda de pagode. Porém, ele é um músico multi-instrumentista, extremamente talentoso, e esse é o emprego dele. Então, não vou falar o nome dele aqui para não expor ninguém. Mas ele trabalha numa banda de pagode e ele trabalha atrás do palco. Ele não é aquele músico que tá no palco fazendo a frente. Não, ele fica atrás da cortina. Então tá lá rolando show de pagode, na frente da cortina tá os músicos principais ali, os cantores, o pessoal que é estrela mesmo, e ele fica junto com uma outra parte de músicos que tem a parte de metais, saxofone, trompete, essas paradas todas, né? Fica atrás da cortina, né? E nessa banda ele toca piano, ele toca saxofone, guitarra e tem um quarto instrumento também, se não me engano é trompete, enfim, ele toca 4 instrumentos nessa banda. Então quando ele vai sair para fazer show, ele já tem que levar 4 instrumentos. Você imagina um piano digital gigante, né? Trompete, enfim, os outros instrumentos que ele toca e a guitarra. E ele usa uma guitarra headless. Ele usa ela, e ele não abre mão de usar ela. Por quê? Segundo ele, é muito confortável de tocar. Afinal, a guitarra não precisa ser bonita, porque ele vai estar atrás do palco. Ele vai estar lá atrás, mano, escondidinho. Só fazendo um playzinho ali, fazendo parte da harmonia da música. Porque essa banda tem vários instrumentos, então soma ali vários instrumentos para fazer uma harmonia, né? Então ele tá ali só fazendo aquela parte daquela harmonia. Então ele mesmo falou pra mim, ele falou, cara, a guitarra não precisa ser bonita, né? E não precisa ter o melhor timbre do mundo, né? Que nem ele falou, ele mesmo gosta do timbre da Les Paul, né? Mas ele fala, cara, a headless dele tem 2 humbucker, então pra ele faz completamente a função que ele precisa. E outra coisa, a headless por ser menor, né? A corda vem daqui até aqui. Então o comprimento de corda é menor. Sendo assim, a guitarra é mais leve para fazer bend, né? Porque a corda está menos tensionada do que estaria
se fosse pegar, por exemplo, aqui ó, a corda Sol vai até lá longe. Enfim, então pelo fato da corda estar menor, da corda ser menor, ela tensiona menos na mesma afinação e acaba que a guitarra fica mais macia para você fazer bend, para fazer digitações, né? Então assim, a tocabilidade de uma guitarra headless é muito boa, né? Corda macia, guitarra pequena, leve, bacana. A portabilidade dela também, porque você põe ela num bag pequeno, cabe em qualquer porta-mala de carro, você não vai ter problema para despachar em avião, não sei o que. Afinal, a guitarra não tem um headstock para quebrar, né? Quando a guitarra tem uma Les Paul que tem um headstock para quebrar, cara, é uma dor de barriga você despachar no avião. Tá ligado? É uma dor de barriga. Você chega no seu destino maluco, sem saber se a sua guitarra tá bem ou não, né? Já uma guitarra headless, ela é mais resistente nesse quesito, né? Então, assim, a guitarra headless, sim, eu acho ela feia, mas é questão de gosto pessoal, tá? Não dá para pendurar no suporte de parede, né? Você vai pendurar ela no suporte de parede, ela não tem aquele ganchinho. Quer dizer, algumas até dá, né? Tem umas, eu vi na Conecta Mais Música, tem umas que aqui no final ela tem um pescocinho aqui, né? Então tipo, ela é como se fosse cortada aqui, assim, ó, justamente para você conseguir pendurar no suporte de parede. Mas além disso, né, enfim, mas é uma guitarra extremamente funcional, né, cara? Isso aí a gente tem que admitir e é nisso que ela ganha, né? É por isso que ela tá ganhando o mercado, certo? Mas enfim, eu vou deixando o Drecada de hoje por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter esclarecido dúvidas válidas. Muito obrigado, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, falou, valeu!